O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, ao outro deu 2 e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2 lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos, entregou-lhes mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceivo onde não semeei. Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora, na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado irmão, amada irmã, graça e paz ao seu coração neste sábado, um bom e abençoado dia. Depois de termos celebrado ontem a memória de Santa Mônica, celebramos hoje a memória do seu filho, Santo Agostinho. Agostinho, que experimentou em sua vida o chamado de Deus e soube, ainda que tardiamente, responder o seu sim.
Agostinho é sinal para nós de um coração que busca de maneira inquieta a Deus. Dizia: Senhor, Tu nos fizestes para Ti e o nosso coração está inquieto enquanto não repousar em Ti. Esta palavra de Santo Agostinho, meus amados, nos ajuda a entender o nosso caminho de fé, nos ajuda a viver com perseverança este caminho e nos ajuda a olhar para o Evangelho de hoje. Jesus, mais uma vez, nos convidando à vigilância, nos conta a parábola dos talentos. Um homem que, partindo para longe, confia os seus bens a alguns servos prudentes, servos fiéis, mas também a um servo imprudente, infiel, a um servo mau. É preciso, ensina-nos o Evangelho de hoje, fazer crescer os talentos que Deus nos confiou. Não só aqueles talentos naturais que recebemos, as nossas aptidões, não só estes, mas também é preciso fazer frutificar a palavra que escutamos, os dons de Deus que recebemos que nos conduzem à salvação. É preciso partilhar a vida. Multiplicar os talentos significa viver a partilha. Significa fazer com que os dons que Deus nos deu sejam colocados à disposição, multiplicados nos serviços aos irmãos. É preciso frutificar. Nossa vida não pode ser um enterrar talentos no chão. É preciso frutificar, é preciso brotar e fazer com que os frutos apareçam. Eis o chamado do Evangelho de hoje: perseverança, vigilância, testemunho. Que a nossa vida seja, meus amados, uma vida perseverante no caminho de Deus e seja uma vida que nos faça multiplicar os sinais da sua bondade presentes na nossa vida. Que pela intercessão de Santo Agostinho desça sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um bom e abençoado dia. Senhor, no silêncio desse dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero ver hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Ver além das aparências teus filhos como tu mesmo os vês, e assim não ver senão o bem em cada um. Cerra meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, que só de bênção se encha meu espírito, que eu seja tão bondoso e alegre, que todos quantos se achegarem a mim sintam tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decurso deste dia eu te revele a todos. Amém.